boa tarde a todos. Prazer estar aqui entre amigos, né? Muito bom a gente estar entre amigos. São as companhias que diga-me com quem andas e eu te direi quem és. É assim que a gente pensa que é, mas na verdade não é. O ditado pensado do ponto de vista espiritual é: diga-me o que pensas e o que sentes, e eu te direi com quem andas, e aí sim eu te direi quem és. A força do pensamento é uma dos consensos que existe, dos raros consensos que existem entre ciência, filosofia e religião. Nós somos o que pensamos. E isso, do ponto de vista espiritual, é ainda mais forte. Nesses tempos em que a gente se auto-obceca pela aparência, tem alguma importância a aparência nos nossos tempos? Tem bastante. Não é? Não é todo mundo que tem, mas tem bastante. É muito comum que a gente se auto-obceque pela aparência. Tem gente que está fazendo cirurgia plástica, você olha assim, mas por que pessoas tão bonitas? A cirurgia plástica mais necessária, às vezes, é de quem fez muita cirurgia plástica. Aí precisa fazer uma para poder se corrigir um pouco. É impressionante isso. Às vezes a gente gasta metade do tempo da gente conversando sobre receita e a outra metade sobre dieta. É interessante? Uma parte a gente engorda, a outra parte a gente tem que emagrecer. A aparência é um item muito interessante, fala muito do ser humano. A nossa luta pela aparência fala muito de nós mesmos. Afinal de contas, nós somos acumuladores de várias coisas. Acumuladores de lixo material, e a gente percebe que é quando vai fazer mudança. Quando você vai fazer mudança, aí joga na tua cara, você é um acumulador. Você tira 5, 6, 10 sacos de 200 litros, aqueles grandões de coisas, e se pergunta: por que eu guardo tanto treco? Mas nós somos também acumuladores de gordura, por exemplo. Quase metade da humanidade ainda tem problema de fome, e quase metade da restante da humanidade tem problema de obesidade. Isso é muito significativo sobre a nossa... Quem somos nós? Como é que a gente consegue ter esses dois tipos de problema? Muita gente quer dinheiro, se obceca por ter dinheiro, e a outra parte que tem dinheiro se obceca para segurança, grades, ouriços, câmeras, e aí a pessoa finalmente vive numa penitenciária. Por quê? Grade, muro alto, câmeras. Pensar sobre a aparência é muito importante, especialmente quando a gente pensa do ponto de vista espiritual. Por quê? Porque, segundo os relatos dos amigos espirituais, a nossa aparência é determinada pela nossa mente. É um ditado mesmo: diga-me o que pensas, o que sentes, eu te direi com quem andas e eu te direi quem és. Por que isso? Porque nós temos um corpo espiritual. Todos que já tiveram alguma convivência não só com o espiritismo, mas também com outras doutrinas espiritualistas e com o próprio Evangelho, porque Paulo, na carta aos Coríntios, fala do corpo, que nós temos um corpo físico e um corpo espiritual, e os Espíritos nos revelam que o corpo espiritual é extremamente plástico, ele é extremamente suscetível ao que a gente pensa. Tanto é que, por exemplo, alguns tratamentos, às vezes quando nos é oportuno, durante o sono mesmo, e às vezes já quando desencarnados, os amigos espirituais nos levam a fazer uma TVP, uma terapia de vidas passadas. Por quê? Porque às vezes algum ponto nos prende ao passado e compreender essa relação nos liberta. Isso não é turismo.
Aliás, eu não recomendo. Tem muita gente que acha, vou ver que raio eu sou. Karma. Todo mundo acha que vai ser rainha. Os espíritos falam que essa é a nossa melhor encarnação. Já imaginaram as outras? Então vai com calma. Nós, às vezes, somos levados, na terapia de vidas passadas, a fazer essa regressão de memória. E na regressão de memória nós nos vemos, às vezes, num sexo diferente, às vezes numa raça diferente. E é tão forte o poder da mente que quando a pessoa retorna, ela está com a aparência que ela teve em outra vida. Por quê? Porque ela passou a se identificar com aquela outra identidade que ela tinha. E a força da mente moldou o seu corpo espiritual e ele ficou daquele jeito. Mas essa é só a melhor dos relatos. Em outros, em primeiro lugar, as nossas preocupações constantes compõem telas que se grudam ao nosso corpo espiritual. Então, os amigos espirituais, quando olham para a gente, sabem qual é a nossa ideia prevalecente. Já imaginou que vergonha? Eles sabem o que a gente está pensando. Tem gente que no aniversário fala assim, que todos os seus desejos se realizem, e não sabe que perigo ele está colocando a gente. Aquelas pessoas são obcecadas por isso, por aquilo, e que o verniz social disfarça, na dimensão espiritual não tem verniz espiritual, não tem verniz social, não, ao contrário, isso é explícito. É explícito. Os relatos nas regiões mais trevosas mostram espíritos que têm partes do corpo muito dimensionadas. Eu sei que aqui na Terra também tem isso, eu sei disso. Mas é que as pessoas vão se obcecando por determinadas partes do corpo e ficam bombadas, ficam inchadas, deformadas, ainda mais no mundo espiritual, porque é ali só a mente que manda. Tem figuras espirituais que são monstruosas, são animalescas, e elas imprimem essa aparência para causar medo no outro, mas também porque se identificam com animais. E se você está preocupado, e deveríamos estar, né, com a aparência espiritual, por que deveríamos estar? Porque, gente, nós tivemos miseravelmente umas 500 vidas até agora. Nós temos muitos amores no mundo espiritual, temos muitos desamores também, mas temos muitos amores. Você já imaginou que vergonha saber que a sua mãezinha, que o seu irmão de outra encarnação está olhando para você e está vendo tudo? Está vendo o que você pensa, o que você sente? A gente deveria se preocupar sim com a aparência, mas a aparência espiritual. E para ter uma boa aparência depois que a gente morrer, a gente já precisa cultivar a boa aparência desde já. Então vamos apresentar uma clínica de estética semente de luz. Por quê? Porque a estética vai dizer o que a gente pensa, o que a gente sente e quem a gente é. A boa aparência espiritual depende da saúde interior. Então, ela só reflete a boa condição de saúde espiritual. Isso quer dizer que nós precisamos pensar. Você imaginou, né, o espetáculo espiritual de quem contempla a Cracolândia? Às vezes um jogo de futebol onde as torcidas estão um lembrando muito da senhora sua mãe, né? Lembrando muito da família do outro, fazendo assim argumentações pouco elogiosas, etc. Imagina como é que isso reverbera, como é que isso aparece, como é que isso transparece no mundo espiritual. Determinados ambientes de carnaval, determinadas mesas de bar, certos ambientes que nós frequentamos, que às vezes a gente julga ser a felicidade, né? Lá é que é bacana, isso aqui é o ótimo.
E a gente está cultivando isso. E não se enganem, numa casa espiritual, uma casa de oração também. Primeiro que casa de oração não quer dizer necessariamente saúde espiritual. Hoje, confirmando o sermão profético de Jesus Cristo, o fim dos tempos, que em primeiro lugar é preciosa essa expressão. Hollywood faz a gente pensar na transição planetária como o fim do mundo. A escolha é só como é que o mundo vai acabar. Se vai acabar num tufão, num furacão, num asteroide. Mas Jesus fala em fim dos tempos. Não fala em fim do planeta, nem fim da humanidade. E o que a gente mais precisa, a melhor notícia que a gente pode ter é de fim dos tempos. Esses tempos de pedofilia, terrorismo, de corrupção, precisam terminar. Esses precisam terminar. Então o fim dos tempos não é notícia ruim, é ótima notícia. E quando ele fala em fim dos tempos, ele fala alguma coisa sobre o ambiente religioso, que é: haverá falsos cristos e falsos profetas. Que aliás ele já tinha anunciado em outras partes do Evangelho. E parece que a gente se identifica com o erro religioso. Parece que a gente faz de picuinha. Parece que faz de picuinha. Por exemplo, tem uma parte do Evangelho que Jesus é chamado de Pai. Pai. E aí se refere a ele como Pai. Ele fala: Pai não me chame de Pai. Pai é apenas aquele que está no céu. E tem religião que se diz cristã, que chama os sacerdotes de Pai, o líder espiritual de Pai. Não parece picuinha contra Jesus? Vocês já repararam nisso? Como é que é Pai em castelhano? Padre. Como é que é Pai em italiano? Papa. Parece que faz de picuinha. Tem outra passagem que Jesus fala assim: eu sou o bom pastor, que conhece todas as suas ovelhas pelo nome. Mas tomai cuidado, porque há maus pastores, há pastores mercenários, que só pastoreiam pelo dinheiro. Vocês conseguem entender, interpretar essa passagem? Difícil, né, de entender? Parece que a gente descumpre propositalmente o que Jesus falou. E a saúde, que é a nossa clínica estética, já estou vendendo o plano facilitado aqui. Nossa clínica estética dá o nosso grande padrão de beleza. Quem é o nosso grande padrão de beleza? Claro, é Jesus Cristo. Mas não o Jesus de olhos claros, que as pessoas até criticam de que não tem nenhuma semelhança com o modelo do árabe que nós conhecemos. Eu não tenho a menor ideia de qual foi a aparência real de Jesus, tem especulações as mais variadas, mas não é a aparência externa, a aparência espiritual, o que embeleza a nossa alma, o que torna a nossa alma harmônica, bela e perfumada. É isso que a gente precisa perseguir. Porque não adianta por fora bela viola e por dentro bom bolorento. Aliás, o ditado é suave perto de Jesus. Jesus fala que os religiosos, os maus religiosos, são como sepulcros caiados, que é um bem pior do que, né? Que fala que são branquinhos por fora e por dentro cheios de podridão. A nossa aparência, como nós vamos ficar bonitos para as nossas mães, para as nossas avós. Como é que a gente vai chegar no mundo espiritual quando chegar a nossa hora? Será que a gente vai estar com roupa adequada? Será que a gente vai estar com uma boa aparência? Não tem coisa mais bonita do que o amor. O amor torna a gente lindo. E torna o que a gente ama também lindo. Parece incrível. Quem ama o feio, os nossos olhos ficam lindos. Tem aquelas reportagens de grandes criminosos. O cara cometeu barbaridades, eles vão entrevistar a mãe, mas ele é um bom menino. E ela está certa. Ela está certa porque ela tem óculos de amor. Jesus olhou para a gente. Sabe o que Jesus viu na gente?
vós sois deuses. Quem acha que é Deus aqui, levanta a mão. Olha, tem uma. Se for pelo senso comum, a gente tem que chamar um plantão psiquiátrico, né? Porque tem gente que fala que é Obama, tem gente que fala que é, sei lá, não vou entrar nos líderes locais, acha que é Trump, etc, etc. Mas Deus, quem acha que é Deus? Ninguém, só ela e Jesus. Quem você acha que está certo? Você que acha que não é Deus ou Jesus? Jesus está certo. E a gente que diz que é seguidor de Jesus acha que nós não somos deuses. Nós somos Deus ou não somos? Nós somos. Dentro do amor, nós somos. O olhar de amor, ele faz prodígios. O olhar de amor, o agricultor olha um punhado de milho e ele vê um milharal. Quando ele olha o punhado de milho e vê um milharal, ele tem algum problema? Ele tem um desvio de visão? Não, é o olhar de tudo de bom. O olhar da mãe perante o filho vê o quê? Um pai de família, um trabalhador realizado, fazendo as coisas. É ou não é? Não é assim que a gente olha os filhos? Isso é o olhar de amor. O olhar de amor cobre a multidão dos pecados e das feiuras também. Nós temos essa possibilidade de nos embelezar imediatamente através do amor. Não tem coisa mais alegre e prazerosa do que sentir que está colaborando com alguém. Todos nós aqui certamente já tivemos essa experiência. Então você vai e conversa com uma pessoa e percebe que aquela pessoa aquela conversa está encaixando, que você está conseguindo ouvir de alma aquela pessoa, que você está conseguindo colaborar com aquela pessoa. Aqui o trabalho do atendimento fraterno tem muitas experiências bacanas nesse sentido. Quando você ouve de verdade alguém, você se sente bem. É inesquecível você poder realmente acolher alguém. Ouvir de verdade é um talento super desprezado. Ninguém dá importância para isso. Tem um texto do Rubem Alves que chama Escutatória. Ele começa o texto falando assim: existem muitos cursos de oratória, nenhum de escutatória. Eu até estava planejando fazer um curso de escutatória, mas acho que não vai ter aluno, ninguém vai querer. Porque todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir. Ainda bem que isso não serve para palestrante, né? Eu gosto de um ditado que se repete entre os palestrantes, que o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. É aquele que primeiro precisa ouvir aquilo que eu falo. Então nós temos oportunidade de nos embelezar todos os dias. Todos os dias nós podemos ficar um pouquinho mais bonitos através de atos de amor. Todo dia nós temos oportunidade de amar. E o que o nosso anjo da guarda pede pra gente, o que Jesus pede pra gente, o que Deus quer da gente, é que a gente realize o nosso potencial. Porque é claro que nós somos Deus, e é claro que Deus é amor, mas é evidente que nós não estamos Deus e não estamos amor. Nós temos um potencial dentro de nós, como a semente na mão do agricultor. Se ficar só na mão dele, não vira milharal. Tem que ser colocado na terra e tem que ser dada a água viva sobre aquela semente. Nós somos terra fértil. Nós somos terra semeada, porque o semeador saiu a semear há mais de 2000 anos. Mas a água viva precisa cair sobre essa semente. E a gente precisa perceber, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir finalmente. Porque todos os dias você tem uma chance de amar. A
gente gosta assim de datas especiais, né? A gente gosta de amar no dia dos namorados, aniversário de casamento. Quem lembra? Porque tem marido que você não lembra. Não sei quem. Bom, tem datas especiais para amar, tem datas especiais para a gente presentear, tem datas especiais para você ser. Mas quando que é dia de amar? Quando que é dia da gente perdoar? Quando que é dia da gente ser grato aos nossos pais, nossos avós, nossos antepassados, mas também aos nossos filhos, aos fatos positivos da nossa vida, mas também ser grato aos fatos que a gente achou que eram negativos. Vocês já perceberam isso? Com a experiência que nós temos, muita coisa que a gente via como negativo, olhando agora a gente fala, está vendo com outros olhos. Separações conjugais são exemplares por isso. No momento parecia um desastre, agora você fala graças a Deus. Então nós não entendemos a vida. Nós olhamos e vivemos a vida, mas não entendemos o que está acontecendo. A gente acha que existe o mal. Quem acha que existe o mal na Terra? Vocês acham que existe? Vocês acreditam em Deus também? Então decida-se. Tem jeito, gente. Ou existe uma força boa, perfeitamente boa, justa e todo-poderosa, e o nome tanto faz, ou existe o mal na Terra. Ou então Deus tirou licença-prêmio. Estava em TPM, final de semana no céu. Como ensinar, como compreender, como conceber que existe Deus e o mal também? Nós precisamos decidir, senão você fica com uma face médico e uma face monstro. Por quê? Porque você acredita nos dois. Tipo assim, aceita uma vela para Deus e outra, e você vai se boicotando. Acreditar em Deus e acreditar no mal é o exemplo, desculpe se alguém já ouviu isso, do carro atolado. Carro atolado com 4 pessoas de uma família que não se entendem, já vem se discutindo, já vem se quebrando, aí o carro atola. Aí os 4 descem para empurrar. 2 da frente para trás, 2 de trás para frente. E empurram bastante. E o carro não sai do lugar. A nossa vida também não sai do lugar enquanto você acender uma vela para outra, a vela para outra. Não é possível você pegar 2 forças antagônicas e falar que elas dirigem a vida. Por quê? Porque uma neutraliza a outra, é claro, isso é física. Lembra da física? Nós fazemos a nossa vida paralisar. Nós fazemos a nossa vida ser ora feia, ora bonita. Os ciclos, a bipolaridade, que é a doença dos nossos tempos, ela é típica disso. Ora, não precisa ser diagnosticado como um transtorno bipolar, mas nós, ora estamos muito alegres, ora estamos deprimidos. Isso é o tempo todo. E a vida não é isso. Não existe o mal na Terra. O mal, o aparente mal, é apenas o bem que você ainda não conseguiu entender. O que você olha como mal é só o bem que você não conseguiu entender. E não conseguindo entender, você não tira a lição, não tira o princípio ativo daquela cura, daquele remédio. Vocês entendem, gente? Não, né? Tá bom. Corrupção. Diz que tem um país na América Latina que tem problemas de corrupção da sua classe política. Eu ainda não lembro qual é o país. Eu vi a notícia sobre o país assim. Tem gente que acha que aquelas 2 metades do Congresso Nacional, a Câmara dos Vereadores e o Senado, são 2 metades de uma nave espacial que trouxe uns 15 mil, 20 mil corruptos, caiu em Brasília e só tem corrupto em Brasília. É uma teoria. Mas eu desconfio que ela não seja verdadeira.
eu desconfio que, como o livro no qual eu aprendi filosofia na faculdade, por 6 meses só, mas foi muito marcante, o livro chamava-se Crítica à Razão do Piniquim, que analisava os pilares do pensamento do brasileiro. Um dos pilares do pensamento do brasileiro, no qual nós orgulhamos muito, chama-se jeitinho. Nós adoramos dizer que o brasileiro dá jeitinho em tudo. E a diferença entre jeitinho e corrupção, minha gente, às vezes é nenhuma. Às vezes, né? Eu já vi centro espírita fazer puxadinho. Vou fazer um puxadinho aqui. Aí vem o fiscal. Onde está o projeto? Onde está o alvará? Não, meu irmão. Leva a multa e depois vai procurar o vereador. Isso é o quê? Jeitinho, gente. O espiritismo não ia ter corrupção, né? É feio falar assim. Nós somos corruptos. É duro a gente ouvir isso, não é? Mas nós somos corruptos. Nós somos uma classe à frente da qual foi colocado um professor e numa escola perfeita. Peraí, se numa escola perfeita foi colocado um professor para uma classe, o que é que esse professor está administrando? Que matéria ele está ensinando para a classe? A matéria que a classe mais precisa ouvir. Se a escola é perfeita, só tem um jeito. E aí, quando a gente não acredita que a lição dos políticos corruptos é para a gente, quando a gente acha que é para os outros, que nós estamos no Brasil hoje, os verdes acham que essa lição é só para os vermelhos. E os vermelhos acham que essa lição é para os verdes. Enquanto um acha que a lição é para o outro, você não melhora. Maurício, eu achei ótima a sua palestra, para minha sogra. Ela precisava muito ouvir o que você falou aqui hoje. Todo mundo acha que alguém deveria ouvir, alguém deveria melhorar, menos a gente. E essa é a equação da estagnação. A equação da paralisia. Primeira premissa: o problema do mundo são os outros. Segunda premissa: eu não mudo a cabeça dos outros. Conclusão: a minha vida não muda. Vocês entenderam? Se o problema da minha vida são os outros e eu não mudo a vida dos outros, a minha vida nunca vai mudar. Nunca. E a mudança continua sendo nosso Senhor Jesus Cristo. A mudança continua sendo um mandamento de Jesus Cristo, que é o sentido da vida, que os filósofos buscam há milênios. Qual é o sentido da vida? Eu já falei e vai cair na prova. Vamos anotar, ajuda a anotar. Alguém vai passar. Mestre, qual é o maior mandamento da terra? Numa sociedade judaica que tinha mais de 400 regrinhas de condutas, todas atribuídas a Deus, como escolher qual é o maior mandamento? Pensa você mesmo, pega 2 mandamentos de Moisés aí, por exemplo: não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não prestarás falso testemunho. Qual é o maior deles? A gente não é capaz de dizer. Era uma pegadinha. Jesus não tinha saído e ele saiu-se com: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Mas há um segundo mandamento que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Numa palavra, um mandamento. O sentido da vida é amar, não tem outro. E do início da vida da gente, o bem mais essencial para uma criança recém-nascida sobreviver não é o leite materno. Milhares de crianças, milhões no mundo, nascem sem o leite materno e vivem bem. Uma criança que nascer sem um pingo de amor, se ela sobreviver fisicamente, ela fica
um ser humano adulto destruído. Na outra ponta, se a gente tiver uma morte suave, daquelas que você olha para o médico e ele desvia o olhar, você olha para os amigos, está todo mundo cheio de lágrimas nos olhos, você fala assim, ixi, foi. Estão querendo me dizer, mas não tem coragem. O bicho pegou. Se você tiver tempo para preparar a tua partida aqui dentro, você vai querer quem perto de você? Aquele chefe que não te deu a promoção. O vizinho que fazia barulho com o cachorro, com a moinha que fica batendo lá em cima, mas não aguentava de jeito nenhum. O irmão que conseguiu o carro do ano naquele Natal de 1972, você ficou morrendo de inveja. O que você vai querer perto de você? O amor, gente. Se o amor tiver falecido, você vai pedir que o amor esteja contigo. Se o amor estiver vivo, você vai falar, chamem fulano. Não é isso? Chamem fulano, eu quero fulano perto de mim. E acima de tudo você vai pedir Deus, é claro. E cama de hospital para chamar a gente para Deus, não tem coisa melhor. Para viver, a gente não vive, e não vive, muito menos vive bem, sem buscar o amor. E a gente está muito acostumado com o desamor. A gente está muito acostumado com esse rame-rame, com essa vida sem sentido. Nós temos que ser radicais, cristãos de verdade. E o cristianismo de verdade exige que a todo momento nós nos cobremos. Você já amou hoje? Pega essa frase, coloca na geladeira, coloca na sua agenda, coloca no seu celular. Você já amou hoje? Se não amou, desafie-se. Eu conheço gente que pega uma pracinha perto de casa e começa a colocar plantinha. Já viu isso? O cara começa a cuidar, põe água, cuida, toma conta. Isso é o quê? Exercício de amor. Por que não? Ontem fui no shopping ver filme e eu vi um sinal da nossa sociedade, porque o mendigo não pede mais dinheiro para ele. Dá um dinheirinho para ração. Ele está com o cachorro e pede um dinheirinho para ração. E por que vocês acham que ele pede para ração e não pede para ele? Alguém consegue entender isso? Todos nós sabemos que nós somos muito mais sensíveis ao cachorro do que ao mendigo. O mendigo que se dane. É vagabundo. Nossa lista de adjetivos não merece ser repetida aqui. Todo exercício de amor, toda forma de amor vale a pena. Nós precisamos amar como se não houvesse amanhã. A música é farta de exemplos. Nós precisamos amar. Toda oportunidade que você tiver de amar uma planta, de amar um animal, de amar uma pessoa, 2 boas ações por dia, sejamos escoteiros do amor. 2 boas ações por dia. Quem quer ser escoteiro do amor aqui? Eu sou. Sabe aquela frase do estagiário do supermercado? Posso ajudar? Posso ajudar? Eu sei que é para manter o emprego dele, eu sei que é de marketing da empresa, mas eu estou falando de uma questão mais profunda, eu estou falando de uma questão existencial. Eu estou falando dos teus inimigos que vêm na tua vida para falar assim, acorda, Maurício, acorda, sai da tua posição de conforto. Dos corruptos que aparecem perante a gente, dos pedófilos que aparecem perante a gente, dos exploradores, estelionatários espirituais, tudo isso está falando para a gente. Não foi só Chico Xavier que foi grande professor para nós. Os professores, quando a gente não aprende pelo amor, vem os professores da dor. E se a gente rejeita o professor da dor, vem um pior. Quem está querendo o pior aí? Mas Deus não desiste nunca de nós. E aqueles que se mostrarem incapazes de aprender pela dor da terra, já não haverá mais dor maior. Mas haverá outra terra, outro planeta, onde a dor será ainda maior. E aí, aqueles que não foram selecionados
transição planetária vão ser conduzidos para outro planeta mais rudimentar, onde as provas e expiações que caracterizam nossa humanidade está saindo desse estágio. Nós vamos para um outro país, um outro planeta, e que vai estar começando de novo essa trajetória. Alguma coisa com o início, na nossa história, o início talvez, da palavra escrita. Você imagina, na história, lá atrás, você não vai ter problema com o celular, não vai ter problema com o van, com o entregador de pizza, mas você vai ter muitos outros problemas. Principalmente a saudade da terra, a saudade dos teus amigos, a saudade dos teus amores. Eu sei que muitos vão para lá também, eu sei disso, mas uma vontade muito grande de ter ficado, de ter aproveitado as chances de amor que a vida tinha dado. Porque essa utopia, essa coisa que a gente vê na Bíblia, o paraíso perdido, de onde você acha que veio? A tese do paraíso perdido, ela está por diversas religiões. Ela vem da certeza íntima dos que vieram de outros planetas para formar a humanidade de provas e expiações lá no início da Terra, na época das pirâmides. Até hoje a gente não sabe como foram feitos, seres com muita inteligência, mas baixa condição moral, mas eles vinham com uma saudade visceral, uma sensação de ter sido expulsos do paraíso. E eles foram. E o que pode acontecer conosco nesse momento, o que é? Exatamente a mesma coisa. Mas nós estamos em sala de aula, nós estamos ocupando uma carteira na escola de Deus, e ninguém ocupa uma carteira inutilmente nessa escola. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe qual é a resposta disso? A única pessoa que pode ser contra nós e travar nossa evolução e desprezar as oportunidades sucessivas e constantes e diárias que a vida dá para a gente, somos nós. nós sabemos quem é. Que a gente vença o nosso grande inimigo, que a gente supere a nossa ancestral dificuldade, que está toda colocada em nós mesmos. Você já amou hoje? Vamos ver.